Bem-vindos ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e ajudar você a entender... Soletrando. Ai, tô lenta. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo! Ei! Óbvio. Tamo melhorando. Ainda tem muito pra ajustar, mas tá melhor do que o começo. O editor sincroniza a gente. Coitado. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação, tenho meu mestrado e meu doutorado em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, e nas horas vagas eu sou assador de churrasco, porque aqui no Sul, né, a gente aprende isso na escola, né, na quarta série. Na quarta série? Isso, na terceira série a gente aprende a fazer o fogo, e na quarta série a gente aprende a fazer o churrasco, e na quinta série a gente aprende a passar com os espetos nas mesas para fazer espeto corrido. E o costelão 12 horas é do ensino médio só, né? É ensino que é mais médio, complicado. aí é avançado, mais avançado. Ok. E eu sou Annie Rigoli e queria trazer aqui uma informação, tá? Este é o último episódio do ano e o último episódio da temporada também, porque o burnoutinho chegou pra todo mundo, né? E a gente vai tirar umas férias, precisamos nos aproveitar a família, aproveitar o tempo livre, né? É importante pra nossa saúde mental. Então, em janeiro agora a gente não vai postar nada e nós voltaremos apenas em fevereiro, com mais episódios, convidados, piadas de tiozão. Então, já sabe, tem dica, tem sugestão, tem, sei lá, manda até a receita de bolo, a gente tá aceitando. Manda na nossa DM que a gente coloca aqui pra fazer pauta pros próximos episódios. Exato. A gente vai estar offline de gravar e postar, mas a gente vai estar nas redes, né? A gente é viciado em rede social, né? Então, a gente vai estar... O assunto burnoutinho, né, do final de ano. Marcelo, o que diabo é esse burnout, Marcelo? E outra, é burnout ou burnout? Ah, tu tirou as palavras da minha boca. Porque isso, eu passei por isso, eu era uma dessas pessoas que falava burnout, achando que tava falando certo, porque eu achava que era francês? Eu achava que tinha sido criado pelo, sei lá, Jean-Jacques Bourneau, né? Na França, algo assim. Mas, na verdade, o termo é inglês. Então, ele é um termo anglófono, né? Que significa, então, burn out, né? Então, realmente, de queimar até o fim, né? A ideia, a imagem, né? Que todo mundo tem e usa exaustivamente, né? É a ideia do fósforo que vai queimando, né? A gente acende ele vai queimando até o fim, né? Então, que significa que queimou todo o combustível que tinha, né? Então, vem muito dessa analogia, né? De exaustão por dar tudo que tinha pra dar e acabar, né? Acabou o combustível. Acabou. Então, ok, é em inglês, galera, burnout, né? A gente fala burnout. Se você não sabe falar inglês, pode falar burnout também, que todo mundo vai entender. Se você quiser falar com um sotaque francês, né? Burnout, né? Mas é Se burnout. For o Jacan falando, Foi o Jacan falando, burnout, 1 minuto de burnout. Tá faltando tempero no burnout. Mas sim, amor, o burnout, ele é um diagnóstico? Ou ele é, tipo, aqueles termos que a galera inventa, assim, pra definir uma coisa que não chega a ser um diagnóstico, assim? Então, quem for procurar por isso, e já deve ter procurado, né? Talvez até caiu aqui pra ouvir a gente procurando por isso, né? Vai ver muito escrito síndrome de burnout, né? E o que é uma síndrome, né? Síndrome é um conjunto de características e sintomas que muitas vezes não necessariamente configura um diagnóstico ainda, né? Então, por muito tempo, o burnout era um fenômeno psicológico que estava se observando, só que ele não era um diagnóstico propriamente dito, não era uma doença classificada com status de doença, né? Especialmente pelo DSM, né? E pela Organização Mundial da Saúde.
Na última versão do manual de codificação, né, da Organização Mundial da Saúde, o CID-11 para os íntimos, né, ele foi configurado como uma doença, né? Então, a partir agora da CID-11, ele passa assim a ser algo diagnosticável e ele vai ter aí uma série de características e critérios que vão fazer com que ele possa ser diagnosticado, né? Então, como não só um fenômeno, mas como uma doença mesmo, né? Eu tô um pouquinho lenta, porque esse episódio é aquele tipo de episódio que a gente faz e dá exemplo pessoal também, né? Porque a gente está vivendo um burnout. Sim. Né? Inclusive, me sinto privilegiada de poder, pedir demissão do meu trabalho por causa do burnout, né? Mas tem gente que não consegue. E tem gente que também não sabe que tá tendo um burnout, né? E o que é muito importante. Então, pra essa galera que chegou aqui, ou de paraquedas, ou porque tá procurando o que é burnout, ou sei lá, porque já acompanha a gente, quer saber o que é isso, que novidade é essa aqui. Quais são os principais sintomas do burnout? Pra pessoa saber, assim, o que ela, se ela tem, se ela não tem, se um amigo tem. Tá. Pra começar, assim, o burnout, ele tem essa característica de ser um transtorno relacionado ao local de trabalho, né? Ao seu trabalho, né? Então, ele tá dentro, assim, da família dos transtornos relacionados a estresse, vamos dizer assim, né? Porque ele tem a ver com, então, esse estresse crônico, só que especificamente resultante da atividade de trabalho. Porque, por exemplo, tem muitas situações que levam a esgotamento, né? Até lembra quando a gente estava passando pelo puerpério com a Mia, a gente leu assim, burnout de maternidade, paternidade. É verdade, e tal, sim. né? Por causa da privação de sono. Isso, né? Então é uma exaustão também. É uma privação de sono também, né? Que causa isso, a mudança repentina na rotina, essas coisas todas assim, né? Mexem bastante, acho que... Aí caracteriza, acho que é burnout de puerpério, né? Acho que não tem outro nome. Então, é como as pessoas descrevem, mas tecnicamente não é burnout, né? Porque o burnout, ele precisa ser relacionado a trabalho. Então, só que, claro, vão ter outras situações que vão gerar exaustão, né? Só que o trabalho, ele tem muito essa característica relacionada à nossa sobrevivência, né? Então, é uma coisa que tu não tem como fugir, que tu depende. E, a princípio, né, pelo que se descreve na literatura, tem características específicas desse esgotamento que diferencia do esgotamento relacionado a outras atividades, né? Então, claro, é um transtorno novo, ainda que seja um fenômeno já que vem desde a Revolução Industrial. Então tá aí há muito tempo, né? Pré-Revolução Industrial é algo que não faria sentido a gente falar em burnout, né? Porque essa forma de trabalho, com carga horária, né? Então, de alienação dos meios de produção, né? Então, um abraço pro João aí, né? Um abraço pro João Carvalho. Vem aí dessa época, né? Então é um fenômeno que já tem um tempo, né? Mas ele não é algo que tá na nossa sociedade desde sempre, né? Isso vem pós-Revolução Industrial. Então, e aí ele é caracterizado, né, pela CID por 3 características principais, né? A primeira é esse sentimento que a gente tá falando, né? Sentimento de esgotamento ou exaustão de energia. O que significa isso? Significa a pessoa sentir que, mesmo ela descansando, né? Então, assim, ela vai lá, ela consegue ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, assim, tipo, 8 horas, dormir 8 horas, né? Dormir, tipo, às 10 da noite. Isso. Acordou às 6. Isso, e aí toma café da manhã, né? Come direitinho todas as refeições, se alimenta bem, mesmo assim tá cansado, né? Isso. Então, fisicamente não teria nenhuma explicação para esse cansaço, né? A pessoa tá dormindo, tá comendo, né? Tem energia no corpo, né? Tem ATP para gastar, mas não tem a sensação de energia, né? Aí que começa a vir essa sensação de exaustão. Porque por que eu tô assim? Né? E aí isso é outra coisa que confunde, por exemplo, com depressão, né? Então, que também gera essa falta de energia, né? Pode gerar, né? Aí uma coisa que vai começar a diferenciar da depressão e outros transtornos mentais, né? Então, é o aumento da distância mental do trabalho, né? Então, assim, a gente não quer saber de trabalho. Pensar no trabalho, qualquer coisa que fale assim do trabalho... Eu mesma relutei pra mandar uma mensagem agora pra galera do trabalho.
relutei. Tive Então, que falar assim, não, eu vou mandar. Mandei. Mas aqui eu nem quero ver a resposta. É nesse nível. Então assim, começa a gerar um sentimento de aversão a qualquer coisa relacionada ao trabalho. Muitos sentimentos negativos, até cinismo, né? É descrito assim como, tipo, ai, que bobagem isso, que frescura, que... E isso não é o normal da pessoa, né? Tipo, porque às vezes a pessoa tá num trabalho, numa coisa que ela não gosta mesmo, né? E não tá em burnout, mas é a pessoa que se vê assim, puta, eu sempre gostei de fazer isso, ou eu gostava de trabalhar aqui, e agora eu sinto uma ojeriza, né? Um comichão de ter que ir lá e fazer uma reunião, mandar um e-mail, ler um comunicado. Chega a ser repulsivo, né? Chega a ser repulsivo, assim. A pessoa não consegue mesmo. E por fim, né, a última característica, então, é a sensação de ineficácia e falta de realização, né? Então a pessoa, ela passa a não se sentir capaz de fazer as coisas, começa a se sentir mal consigo mesma, né? E começa a sentir que ela não tá realizando nada, né? Ela não tá tendo essa sensação de conquista, de avanço, né? É aquela pessoa, assim, que sabe que pode dar 100%, mas não tá conseguindo de jeito nenhum. E fica assim, mas como é que eu não tô conseguindo se eu dormi bem, se eu comi bem, se eu mantive minha rotina de sempre, se eu tô no trabalho que eu sempre gostei e eu não tô conseguindo dar 100%? Né? E aí vem os sentimentos de inaptidão, de incapacidade, né? Então, a gente já é muito desafiado e muito pressionado, né? Normalmente, né? Nos trabalhos da gente e tal. E aí, quando a gente começa a não conseguir entregar, não começa nem a gostar, nem sempre acontece, né? Mas assim, não consegue tolerar o próprio trabalho, e isso começa a gerar um problema, né? E aí, quando essas coisas começam a acontecer juntas, a pessoa começa a entrar em burnout, né? E ainda tem outros sintomas, né? Que são mais... tipo, não aparecem em todas as pessoas, né? Mas é comum aparecer. Esses aqui são os sintomas principais descritos pela CID, né? O Megazord do burnout. Mas claro, como ele é um transtorno relacionado ao estresse, né? Então, até diz ali, estresse crônico não gerenciado com sucesso, né? Então, vai ter todos os sintomas relacionados a estresse. E aí tem várias teorias, né? Sobre como é que funciona esse estresse. Por exemplo, uma delas que eu acho bem interessante é a teoria da carga alostática, né? Lá vem. Como é isso aí, Marcelo? Carga o quê? Alostática. Eu tinha entendido lossática, mas carga alostática. Isso, que traz a ideia de que tem uma parte do estresse que a gente dorme e tira férias e ele passa, né? E tem uma parte que vai deixando uma marca que nunca sai, né? Então, a ideia é de que a gente vai acumulando uma parte do estresse, mesmo a gente... É tipo bateria viciada do celular, assim. Isso, só que tem uma parte... E aí, eu acho que no burnout isso pode acontecer, né? Então, porque, claro, no trabalho a gente vai ter estresses maiores e menores, mas dificilmente vai ter uma situação traumática no trabalho, assim, né? Tipo, com violência, agressão, acontece muito, né? Mas assim, esse tipo de estresse aqui é mais aquele estresse que é um pouquinho cada dia. É tortura chinesa, né? É uma gotinha por dia que vai tirando a sanidade, né? E aí, uma coisa que também acontece, né, nessas situações de estresse crônico, é que a pessoa ela vai perdendo a capacidade de desligar o estresse, né? Porque vamos lembrar o que é o estresse. O estresse é um estado físico e mental, fisiológico, né, que prepara a gente para o perigo, né, prepara a gente para enfrentar desafios, né, então, tanto que ele está relacionado à reação de luta ou fuga que a gente tem, né, isso está lá no nosso hardware desde que a gente tinha que ficar estressado para correr do tigre de dente de sabre. Está bem conectado à ansiedade, né? Muito, né, e aí, o que acontece? Quando a gente entra em estresse, tem uma cascata de neurohormônios no nosso corpo que gera uma série de ativações, né? Então, taquicardia, hiperventilação, embrulho no estômago, tontura. Essa é a função do cortisol, que é o famigerado cortisol? Um dos neurohormônios que se ativa não, ele é mais secretado, né? É o cortisol. Olha eu aqui trazendo informação. Olha aí. Então, é muito comum quando a gente vai medir os níveis séricos de cortisol em pessoas com estresse crônico, tem dois caminhos que isso vai. Tem um para as pessoas que tá lá em cima, né? Então, a pessoa fica com cortisol lá em cima, que está denotando estresse alto, né? E tem as pessoas, e aí tem uma ideia de que talvez passe por essa fase de cortisol lá em cima, e depois ele cai. O cortisol ele vai lá para baixo, porque é como se
a pessoa entrasse nessa exaustão. Do tipo, o corpo ele entende que não adianta deixar o cortisol lá em cima o tempo todo. Só que a pessoa continua estressada, né? Mesmo com o cortisol lá embaixo, que tem outras coisas que fazem o estresse se manter, né? Sim. E a gente perde o lado bom do cortisol, porque o cortisol, ele é um anti-inflamatório natural que a gente tem. Ele dá boost de energia, né? Ele faz a gente se sentir melhor. É por isso que quando a gente tá com sangue quente assim, a gente não sente as dores musculares, essas coisas assim. Isso tá mais ligado, até onde eu sei, posso estar falando uma grande bobagem, mas até onde eu sei tá ligado a outros como adrenalina e noradrenalina. Esse tá mais ligado, por exemplo, ao fato de muito comumente a gente sentir mais coisas ruins, tanto físicas como mentais, no fim do dia. Porque a gente acorda no nosso pico de cortisol e ao longo do dia ele vai naturalmente caindo. Então, ali no final da tarde, aquele momento que também a gente já tá cansado do dia e tal, é quando, a dor nas costas que tava ali a gente sente mais, a gripe que a gente tava sentindo, a gente começa a sentir mais, a depressão que a gente bate mais forte, porque a gente perdeu esse estímulo do cortisol, né? Olha aí. Então, o fim da noite costuma ser o fim do dia, né, e início da noite costuma ser bem mais sintomático para todas as coisas, pelo menos na nossa percepção, né, por causa disso, né, dessa curva do cortisol ao longo do dia. Mas voltando assim para alguns sintomas que não são tão comuns, porém são comuns. Eu não sei nem explicar como é que é esse tipo de sintoma, né? Que aparecem em algumas pessoas, mas em outras não, né? Tipo, tem uma coisa que é bem comum acontecer em quem tá tendo burnout, a queda de cabelo, dores musculares, né? Falta de apetite ou apetite, aumento de apetite, né? Tipo, a depender de como é o seu apetite no dia a dia, ele vai mudar, né? Que mais? Mudança na rotina do sono também, vai acordar mais de noite, assim. Geralmente, terror noturno também acontece bastante, né? E a pessoa fica muito mais sensível a informações ruins, assim, né? O que mais? Você lembra de alguma coisa? São as clássicas, assim, de estresse crônico, né? Então, a gente vê a gravidade disso porque isso mexe nessas funções que a gente chama de funções vegetativas, né? Então, mexe no sono, mexe no apetite, mexe na libido, mexe na manutenção normal do teu corpo, né? Então, crescer cabelo, unha, pele fica mal, problemas gastrointestinais. É verdade. Dá dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Então, mexe num nível fisiológico muito basal, né? Então, assim, a gente conseguir comer, a gente conseguir dormir, a gente ter cabelo na cabeça, né? Tipo, essas coisas são muito básicas. Pode dar piriri toda hora também. Dar piriri, né? Então, em mulheres é muito comum a infecção urinária, né? Porque o sistema imunológico todo baixa, né? Em função desse estresse crônico. E aí, também essas doenças de oportunidade, que a gente chama, elas tendem a aparecer mais, né? Essas infecções, gripes, essas coisas assim, né? Então, se a pessoa tem alguma propensão a esse tipo de coisa, é nesse momento que vai aparecer também. Então, isso denota a gravidade, né? Porque é o corpo falhando em coisas muito basais de vida, né? E aí, bom, o apetite, né? Como tu falou, ele pode ir para dois lados, né? Que nem na depressão. Tem gente que ganha muito peso, né? Porque às vezes até vê na comida uma forma de alívio. Então, às vezes no momento de estresse crônico, excesso de trabalho e tudo, o comer às vezes é a única fonte de prazer, né? Então, já tive nessa situação, não é legal, né? Então, been there, done that. Exatamente. E tem as pessoas que vão pro lado da perda de apetite, né? Não consegue comer, não consegue nem sentir prazer em comer nada, ou até essa exaustão faça com que a pessoa esteja tão cansada que, tipo, ter que levantar pra nem que seja fazer um miojo, não consigo, né? Vou dormir com fome, aí tomo um cafezinho no trabalho, assim vai, né? A gente vê relatos, assim, das pessoas perderem 30 quilos num episódio de burnout, assim. O sono, né, que tu falou, também fica alterado. A insônia mais comum de acontecer em situações assim de estresse crônico é do início da noite, né? A gente tem 3 tipos de insônia, né? Então, do início, do meio e do fim da noite. No estresse é muito comum do meio do início da noite, que é a dificuldade de pegar no sono, né? Então, aí vem aquela frase, né? Eu tô tão cansado que eu não consigo dormir, né? Nossa, sim. Só quem passou sabe do peso desta frase, né? Sim. Só quem passou, né, sabe como é ruim querer dormir e
não conseguir, né? Querer descansar, tá se sentindo exausto, às vezes já vem com um histórico, assim, de noites de mal dormidas, né? E não vai, né? Parece que a coisa não vai. É tipo aquele caso assim, tipo, passou a semana toda dormindo mal, né? Porque tava trabalhando. Aí chega no final de semana, que vê ali uma oportunidade de dormir sem precisar de despertador. E quem disse que consegue? Não consegue. Não consegue dormir na hora que tem que dormir. Aí quando consegue, acorda tipo 6 horas da manhã. Que morte horrível, né? A pessoa precisar descansar, querer descansar e acordar de manhã num dia de domingo, assim. E como você ia dizendo da parte cognitiva. Que interfere na insônia, né? Que vem muito além dessa exaustão e não conseguir fisicamente pegar no sono. Os processos ruminativos, que a gente chama. Que é sim do mesmo nome do que a vaca faz, né? Ficar ruminando, né? Que é reprocessando o alimento, né? Só que a gente fica reprocessando os pensamentos. Então, quem nunca passou por isso, né? Ir dormir e ficar pensando tudo que tá atrasado, tudo que tem pra fazer, tudo que tem que fazer no dia seguinte. Já olha, né? E aí, acho que um dos maus do século, né, é o despertador dizer quantas horas a gente tem de sono ainda, né? Então, se você vai falar por despertador para 6 da manhã, ele te diz assim, você tem 4 horas e meia até o despertador tocar, né? E aí isso já dá uma crise de ansiedade, porque tu sabe que tu não vai descansar, e aí tu vai acordar cansado, e aí tu já não consegue dormir. Horrível. E aí vira uma bola de neve, né? E aí vira essa bola de neve mesmo, né? A gente começa a dormir pior, passar o dia mais cansado, produz menos, né? E assim vai. Então, o sono, até daria pra gente fazer um episódio específico sobre sono em algum momento. Acho que seria interessante. É interessante. É uma função muito basal e quando ela fica desregulada, tudo vai por água abaixo. Assim, é muito difícil todas as outras coisas funcionarem se a gente tá dormindo mal. Tá, então vamos fazer assim, ó. A gente botou o terror em todo mundo aqui, falando dos sintomas de burnout. Essa época do ano é a época que ele mais aparece, mais pessoas, né? Então deve estar todo mundo se identificando aqui com burnout. Deve estar todo mundo estressadíssimo, assim, meu Deus, o que eu faço? Então, Marcelo Rigoli, nosso doutor demente, qual é o tratamento mais eficaz pro burnout? O mais eficaz seria a revolução do proletariado, né? Mas até isso acontecer... Sim, porque o capitalismo falhará. Falhará em todas as sociedades em que colocar seus tentáculos. Mas até lá, enquanto a gente vive nesse capitalismo pós-moderno aí, a solução que a gente tem é lidar com o estresse de alguma forma. Então, uma coisa que eu não comentei antes é que é muito comum no burnout a gente ter comorbidades, né? O que é comorbidade? Palavra chique do dia. É a gente ter mais de uma doença ao mesmo tempo, né? Então é muito comum quem desenvolve burnout ter outros transtornos, como transtornos de ansiedade, normalmente assim, síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico, sim, né? De novo, essa é uma que também tinha esse nome, e aí a gente acaba falando ainda, né? Mesmo não sendo o nome atual. E depressão, né? São dois super comuns de ter. E aí, o que acontece? A má notícia é que a gente não tem um tratamento protocolar específico para burnout validado já, né? O que a gente tem são algumas intervenções que têm algumas evidências de eficácia para esses sintomas do burnout que a gente vem falando, né? E a gente tem uma revisão sistemática que levantou alguns estudos, e nesse que eu vou deixar, a gente vai deixar o link no post aí, a referência, né? Que revisou alguns estudos e que a terapia cognitivo-comportamental, né, leva à melhora dos sintomas de esgotamento, né, que a gente falou, na maioria desses estudos que foram revisados. Agora, sobre os outros sintomas, não trouxe nada, né, necessariamente. Fica aí a bola quicando para os cientistas. Por favor, cientistas que estão ouvindo este podcast, trabalhem com burnout. Vamos achar, né, evidências para tratar, porque é, digamos assim, é o transtorno do momento, né? Se minha antiga professora Marissandra Carlotto estiver ouvindo aí, um beijo, porque ela estuda burnout já há bom tempo e ela é uma das maiores autoridades do país aí. Espero não ter falado nenhuma bobagem. O que dizer desta pessoa que eu mal conheço e já considero pacas? E a gente tem evidências inconsistentes, assim, para terapias focadas no controle do estresse e até para musicoterapia, né? Então, talvez aí no futuro possa ser que sejam alternativas, né? Mas ainda é incipiente. Então, o que a gente acaba fazendo, né? O paciente chega no consultório e aí a gente identifica que está rolando burnout. A primeira coisa, então, é identificar se tem esses transtornos comórbidos, né? Mais comuns. E em havendo eles, a gente tenta também focar o tratamento
tratamento neles. E a gente tem que fazer uma escolha clínica, assim, o que tá pegando mais, né? Se é o burnout, se é a depressão, se é os ataques de pânico, se sei lá, qualquer outra coisa que a pessoa tenha desenvolvido. E aí, em tendo esses outros transtornos, tem a opção medicamentosa, né? Não tem fármaco para burnout, né? Não tem um tratamento já estabelecido. O que tem são para essas síndromes, esses transtornos comórbidos, e pode-se fazer, né, uso tão off-label, né, de alguma medicação para os sintomas esses que a gente mencionou, né, mas não vai ter um fluxograma assim de tratamentos como a gente tem para as outras questões para o burnout. O que provavelmente vai ser uma medicação para o sono, uma medicação, sei lá, para dor de cabeça. Isso, vai ser controle de danos, né? Então, assim, vai ser usado medicações como antidepressivos, como ansiolíticos, indutores do sono. Aí, claro, o clínico aí que estiver avaliando vai saber o que fazer, né? Mas, infelizmente, a gente não tem um fármaco que eu possa dizer assim, o burnout... Toma este aqui. O burnoutidiol aqui, ele é muito eficaz pro burnout. Não tem, né? Talvez um dia. Mas, a gente também, então, te trata essas questões periféricas, né? E a gente começa então a fazer um rearranjo do estilo de vida da pessoa, né? Porque como ela tá com esse problema relacionado ao trabalho, isso tem a ver com questões de estilo de vida, não ter atividades prazerosas, hiperfocar no trabalho, não saber lidar com situações de estresse, né? Então, às vezes até o burnout ele pode vir, claro, tem muito trabalho que é tóxico, né? E muito local de trabalho que é péssimo para as pessoas, né? Mas às vezes não é isso ou não é só isso, às vezes a pessoa também não sabe lidar com o estresse. Às vezes é um nível ok de estresse, mas como a pessoa nunca foi ensinada, e a gente não aprende isso na escola, ao contrário de fazer churrasco, olha aí o comeback da piada, e a gente às vezes não sabe que tem, por exemplo, que a gente tem que ter uma rotina de autocuidado, né, que fazer uma atividade, bom, esses clichês todo mundo sabe, né, fazer atividade física e tal, mas às vezes a gente não tem noção da importância. Sim, por isso que eu sempre bato na tecla que mais importante do que aprender a fórmula de Bhaskara é aprender sobre os seus sentimentos, sobre saúde mental e sobre fazer o imposto de renda. É muito mais. Um beijo, né? Aline. Um beijo, Aline, nossa contadora, nossa salvadora, né? Mas Então a gente. E até não só dessas. De gerenciamento mais crônico do estresse, né? Mais profilático, mas também assim, se eu tô numa crise de ansiedade, o que eu faço? Né? Se eu tô muito tenso, se eu tô muito ansioso, o que eu faço? Como que eu lido com as minhas emoções? Isso a gente não aprende, né? Infelizmente. Então, isso são todas coisas que a gente pode entrar. Mas assim, num mundo ideal, a pessoa que tá passando por um burnout, qual seria a primeira movimentação dela, assim, pra melhorar, pra buscar uma melhora? Eu acho, vou dar uma pincelada aqui no que eu acho, e aí você me diz se eu tô certa ou se não. Eu acho que a principal coisa pra fazer no mundo ideal é a pessoa se afastar do trabalho, tipo, tentar tirar férias, tentar, sei lá, pegar um atestado, alguma coisa assim, tipo, e tentar ir pro mato, tirar a cabeça do trabalho pra tentar se organizar mentalmente, assim, porque continuar no trabalho só piora o tratamento, né? Mas é isso? Pode ser que seja isso. Esse que é o complicado da gente, como a gente não tem um tratamento estabelecido, é mais difícil ainda a gente fazer alguma afirmação mais categórica e genérica sobre o que fazer, né? Então, por exemplo, para depressão, ativação comportamental é um tratamento bem estabelecido. Então, eu chegar aqui e dizer assim, se você tá com depressão, tentar estabelecer uma rotina de atividades prazerosas, tentar fazer coisas legais e tal, isso eu sei que vai funcionar para a maioria das pessoas. Então, eu me sinto seguro de dar essa recomendação. Agora, pro burnout, intuitivamente eu diria que sim, né? Se afastar. Mas eu acho que, como a gente não tem nada protocolar, eu acho que a primeira coisa é buscar ajuda, em psicoterapia, em família, um gato, cachorro, um psiquiatra. Com rede de apoio, né? Rede de apoio, né? E aí com um clínico, né, te orientando e trabalhando junto contigo, fazer essas decisões. Porque eu fico pensando assim, às vezes, dependendo do caso, a pessoa se afastar abruptamente é pior pra pessoa. Porque vai causar mais estresse ou vai ter um rebote de estresse na volta, porque o trabalho dela ninguém faz,
faz aí, quando ela voltar vai estar acumulado, ela tem problemas financeiros e não tem como colocar o trabalho dela em risco dessa forma, né? E Sim. ainda que seja um direito, né? Ainda que seria o ideal, como tu falou, né? A gente sabe que o mundo, infelizmente, não é esse algodão doce, né? O capitalismo não deixa. E aí... deixa. É muito caso a caso, né? Mas via de regra, assim, se possível, né, a pessoa tentar se afastar do trabalho, buscar ajuda para essas questões periféricas, né, que ela pode muito provavelmente ter desenvolvido e começar a implementar essas mudanças de estilo de vida, que é muito difícil. Buscar inputs de felicidade, né? Tipo, lembrar do que dá prazer, do que a pessoa gosta de fazer, sei lá, a pessoa que gosta de fazer uma trilha no meio do mato. Vai pro meio do mato fazer uma trilha, vai nadar no rio, botar o pezinho na água. Exato. Tipo, parece, assim, tipo, parece óbvio, né? Mas às vezes a pessoa que tá nessa situação, ela não consegue enxergar uma saída, né? Porque ela tá tão exposta ao estresse e ela que acaba tendo muita culpa, né? Tipo assim, poxa, eu não tô rendendo, não tô me sentindo bem, não tô fazendo o trabalho que eu fui contratada pra fazer. Eu não tenho o direito de tirar esse tempo pra mim. Isso, eu tenho que fazer. É uma pessoa que acaba sempre compensando, né? Tipo assim, se eu não tô trabalhando direito no trabalho, a pessoa chega em casa de noite e vai tentar adiantar alguma coisa pra no outro dia, né? E aí vira uma bola de neve, porque aquele momento que é só da pessoa, ela não aproveita pra ela. Sim. Eu acho que o principal é isso, né? Tentar separar os horários, né? O horário de trabalho é o horário de trabalho. Colocar limites nas pessoas. Você foi contratado pra X, você vai fazer X. Se te pedirem Y, você vai falar, não faz parte do escopo do meu trabalho. A gente pode, sei lá, se quiser que eu faça, vamos negociar ou em horas ou em valores, né? Isso. Mas sempre colocar limites. Isso é super importante e, de novo, é difícil, né? Porque a gente vive num mundo onde essas combinações entre o empregado e o patrão não são tão fáceis, né? Então, mas o ideal é, né? E às vezes se colocar esse limite, né? Às vezes a pessoa, por estar nesse ambiente competitivo de trabalho, né? Nesse ambiente, assim, que tem que trabalhar do trabalho, depois de casa também faz hora extra. Você mesmo tá de prova que quando a gente se conheceu, eu tinha vindo pro Rio Grande do Sul, eu vim da Bahia, assim, não tava achando emprego, e eu achei um emprego num lugar que até então era muito legal, né? E aí, quando eu percebi que com aquele emprego eu conseguiria me estabilizar em Porto Alegre, eu abracei com unhas e dentes, assim, o emprego. Então, em um mês eu era a pessoa na casa que tinha mais horas extras. Mas não era porque eu queria fazer horas extras, é porque me pediam coisas e eu ia lá e fazia, levava pra casa, tinha um notebook da empresa que andava comigo, porque eu levava as coisas pra casa pra fazer em casa. Final de semana eu trabalhava. Você mesmo chegava pra mim, você tá certa disso? Sabe se, né? Tipo, sabe que tem que ter um momento pra você, não sei o que. Eu falava, não, eu não posso perder esse emprego. Eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que dar, tipo, 150% de mim. Só que aí veio, né? O burnoutinho, ele não espera. Chegou um momento, assim, que eu comecei a ter várias crises de pânico, meu cabelo começou a cair, eu começava a sentir muitas dores no corpo, eu me tremia, eu chorava, eu não conseguia lidar, não conseguia mais ir pro trabalho, eu ficava em casa prostrado o tempo todo. E aí... O auge foi parar no pronto-socorro, né? Fui parar num pronto-socorro, tendo uma crise de pânico, né? E aí eu cheguei e pensei assim, foi na época que eu comecei até a fazer terapia, né? Tipo, cheguei pra minha terapeuta e falei o que é que eu vou fazer. E ela me ensinou a usar uma ferramenta da DBT chamada Dear Man. Depois a gente pode até falar sobre isso aqui, quando for falar de DBT. Que eu fiz uma carta pra empresa, fiz um e-mail falando, olha, estou passando por isso, isso e isso. O que eu posso fazer é, estou cuidando da minha saúde mental, mas eu preciso de algumas mudanças na minha rotina de trabalho. Isso implica em ser realocada, porque eu fui contratada para fazer, tipo, o site e o app da empresa. Só que eu tava alocada no setor do marketing, que é tudo muito correria. Não tava sendo totalmente contraproducente, né? Então eu pedi assim, ou vocês me alocam no setor do TI, ou vocês me alocam no setor do design mesmo, porque aí eu vou ter um ambiente mais propício pra mim, né? Simplesmente eles cagaram pra mim e faltando um dia pra eu fazer 3 meses na empresa, né? Eles me demitiram. Então, tá na conta deles, né? Mas é isso, assim. Tem um detalhe importante, né? Qual? Depois que tu foi demitida... Ah, isso é babado. O que aconteceu? Eles abriram 2 vagas pra assumir as funções
que tu fazia. Pois é, quando eu saí, eles viram que a pancada ia ser grande, porque se eu quisesse botar um trabalhista neles, né, eu ia conseguir. Só não fui porque eu estava com burnout, eu não conseguia pensar nisso. Por isso que eu entendo, assim, a pessoa que não consegue ver soluções quando tá no meio de um burnout. E esse burnout durou muito tempo. Muito, muito tempo. Tipo, de burnout, pelo menos uns 2 anos depois disso daí. Eu passei 4 anos sem conseguir trabalhar. Claro, porque veio pandemia, veio a nossa filha, né? A gestação juntou tudo, virou um bolo de 4 anos. Mas eu passei, tipo, pelo menos 2 anos sem conseguir pensar em design gráfico, assim. Era terrível, terrível, terrível. Fora a parte que hoje eu sei que são limitações minhas, da minha condição, né? Que é o autismo. Eu não sabia ler contextos sociais, não sabia dar limites pras pessoas, não sabia o que falar na hora. E eu só aceitava as coisas, só aceitava. Hoje, eu sei que eu só tenho que fazer o que eu fui contratada pra fazer. Não posso passar disso. E é isso, assim, tipo... eu sempre falo pras pessoas, busque felicidade. Busque conhecimento. Agora o momento o momento é ter Bilu. Busque conhecimento. Sim, mas agora no caso é busque felicidade. Se você tá no meio de um burnout, sei lá, se um sorvete vai te dar felicidade, vai pro sorvete. Porque, tipo assim, tenta fazer coisas que não te gerem culpa. Tenta lidar com a culpa, o sentimento de culpa. Tem vários métodos. A própria DBT pode ajudar muito nisso daí, né? O conhecimento dos sentimentos, do que você tá passando. Eu acho, inclusive, que é uma ferramenta muito boa, já que a gente não tem nada protocolar, né? Assim, tipo, não existe um padrão ouro de tratamento para o burnout, né? A gente vai buscando as ferramentas que tem. E eu digo, como uma pessoa que passou por um burnout, que eu sou uma pessoa antes e depois da DBT, assim. Então, eu acho que ajudaria muito, principalmente pra pessoa saber o que ela tá sentindo e como manejar o que ela tá sentindo, né? Porque isso é importante. Acho que também, claro, isso aqui tudo falando intuitivamente, né? Não tem nenhum paper pra embasar isso que eu tô falando, mas talvez outro componente da DBT que seja interessante, além desse, é o treino em mindfulness, né? Que acho que ajuda, é uma das técnicas que a gente sabe que ajuda com o manejo de estresse, né? O foco, a questão da atenção plena, o foco no momento, né? O próprio manejo das emoções, como a Anny falou, né? E eu acho que ajuda também, aqui até mais trazendo a questão do treinamento, né? De habilidades, né? Não da terapia individual necessariamente, do treino de efetividade interpessoal, né? Como a Anny falou, assim, são ferramentas que muito provavelmente se a pessoa não tem, ela vai acabar precisando usando em algum momento ali para pedir alguma coisa, para dar algum limite, né? Para se expressar mais efetivamente no seu local de trabalho, ou até para pedir ajuda na sua própria rede de apoio, né? Sim. Inclusive, quando eu fazia DBT, a Taya, que a gente convidou aqui, que participou do podcast com a gente, ela era minha coleguinha no grupo de DBT, né? Ela sabe, ela pode falar se eu tô mentindo ou não, mas é bem isso, assim, tipo, a maioria das coisas que as pessoas traziam no grupo, na hora da parte das relações interpessoais, né? Era sobre trabalho. Trabalho. Como lidar no trabalho, como colocar limites, como dizer pras pessoas o que eu tô sentindo, sem, claro, desrespeitar elas, sem falar de uma forma agressiva, negociando, fazendo várias coisas assim. Então, tipo, funciona. Se o burnout é um transtorno que acontece por causa do trabalho excessivo, né? E tem essa questão da DBT, da parte interpessoal, da parte do mindfulness, da parte da emoção, eu acho que é uma coisa que dá pra juntar. Eu diria que, inclusive, tenho uma notícia pra vocês. Agora, de última mão, eu passei no vestibular de psicologia. Provavelmente, semestre que vem, serei aluna do Marcelo. E o Marcelo ainda diz que ele confia. Eu não acredito nessa teoria, tá? Mas ele tem uma teoria de que eu ainda vou criar algum método, algum tratamento, né? Porque do jeito que eu penso, assim, tipo, na DBT, eu gosto muito do jeito que a DBT funciona. E aí, fica aí, ó. Acho que eu vou estudar burnout. Vamos tentar tratar burnout com DBT e ver se tem evidência. Não raro na psicologia a gente vai estudar as coisas que a gente tem, né? Marsha Linehan tá aí, né? Beijo, Marsha. A fundadora, né? Quem criou, a criadora da DBT. O Stephen Hayes também. Ele tinha o quê? Pânico. Ele desenvolveu muito da ACT em função do pânico. Então, e assim vai, né? Que bom, né? Pelo menos a pessoa hiperfoca e cria um tratamento pros outros também, né? Ah, sim. E sabemos que hiperfocar não é um problema pra ti, né? Ah, claro, né? Oh, meu Deus, hiperfoca é meu sobrenome.
Se deixar, eu leio um paper em 5 minutos, assim, de tão hiperfocada que eu fico. Mas tudo bem. Mas é isso, tem essa novidade aí, né, que eu vou entrar na psicologia. Deixei um spoiler que eu vou sair do trabalho, vou sair do design gráfico, né, porque não tenho condição de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, com o design gráfico, né, no caso, mas eu vou trabalhar com outras coisas. E é isso, assim. Acho que o que a gente pode resumir desse episódio pode parecer que não tem solução, ainda não tem uma solução científica. Tem soluções. Sim, tem como. Eu sou a prova viva que dá pra sair de um burnout, dá pra manejar. O Marcelo também, ele não falou nada dele, mas ele tá passando por um. Eu posso comentar agora, assim. Eu tô num pré-burnout, né? Então, eu já tô começando a ter, especialmente, assim, os sintomas de aversão às coisas de trabalho, né? Então, pilhas de provas pra corrigir, pacientes pra responder, e isso começa a ficar pesado, assim, né? E não são coisas que... não... Fora o fato de que você é um pai, dono de casa, né? Eu tenho vários empregos, né? Na vida. Tuiteiro. Agora bota as coisas no cu também. Então é bastante coisa, né? E aí, claro, a gente não vai dando conta, e aí vem a sensação de ineficácia, falta de realização, né? Eu acho que eu não entrei em burnout, sim, full burnout, mas eu acho que se eu não tivesse agora essa pausa de fim de ano, eu acho que estaria me encaminhando para, né? Se o semestre fosse de 8 meses, eu com certeza não ia sobreviver. Teu cabelo não ia aguentar, né? Tu ia ser oficialmente calvo. Já tá caindo, só por cair mesmo, por estar na idade de cair. Imagina se der um burnout e vou ficar calvo de cria. Sim. Mas é isso, pessoal. Nossa dica de sempre é: busque ajuda, procure um profissional da saúde mental. Se você não tiver grana pra pagar alguém particular, busque o CAPS, né? Que é o Centro de Apoio Psicossocial. Busque clínicas, escolas, das universidades, da sua cidade. O postinho do SUS. O postinho. Também sempre vai ter sempre vai direcionar pra melhor parte, assim. E felicidade. Felicidade é a chave para o sucesso. Ai, meu Deus. É o gene do sucesso, nós vamos modificar. Eu tô me sentindo muito coach. Eu ia dizer, tá? Genética do sucesso aí já. Não, gente, abstraia, não. É zoeira, tá, galera? Não, mas o lance é assim, é foda porque é o que todo guru fala, né? De bem-estar, né? Buscar prazer, buscar sentido nas coisas que faz, né? Só que talvez a diferença do que a gente tá trazendo isso vai envolver abrir mão do teu trabalho, vai envolver abrir mão da tua produtividade, e isso é muito difícil de se fazer no mundo que a gente vive, né? Então não é à toa que é muito difícil sair do burnout, porque tem essa pressão de sobrevivência na outra ponta, né? Eu acho que o mais difícil disso daí também envolve a questão de a pessoa entender que tá tudo bem ela não conseguir produzir, tá tudo bem ela não estar bem, tá tudo bem ela precisar de um tempo. Acho que é o maior desafio, né, da pessoa que tá passando por um burnout. Com certeza. Entender que merece viver melhor. Sim. Que o que ela tá vivendo não é o que ela merece. Ninguém merece viver em burnout. Mesmo sem te conhecer, ouvinte, eu posso te dizer com muita tranquilidade: você não merece viver com burnout. Ninguém merece. Meu Deus, do jeito que você falou agora no microfone, você podia fazer um episódio só você falando umas coisinhas assim, pra gente ficar ouvindo no carro, eu ia adorar. Mensagens positivas, assim, tipo... Você é importante. Você... Sim. Você podia fazer também uma meditação guiada, né? Achei que ia ficar massa. O que vocês acham, ouvintes? Por favor, fala aí. O Marcelo fazer um episódio de meditação guiada aqui. Ia ficar massa, né? Eu super ouviria. Fazer bem na hora que eu acordo, assim, que a voz tá mais aveludada, a voz está mais consistente. Love hits da madrugada. Este foi Scorpions com Still Loving You. Muito bom, muito bom. Mas é nesse clima de brincadeira aqui. Vai se criando um clima de brincadeira. Clima terrível. Não é terrível não, porque a gente está entrando de férias. A gente está terminando esse episódio, está botando o nosso pezinho nas férias, então só felicidade. Deus abençoe as férias. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas é isso aí. Eu agradeço a vocês, né,
todo esse apoio que vocês tiveram, que vocês deram para o nosso podcast, desde que a gente resolveu tirar a ideia do papel, né? Vocês têm dado super suporte pra gente, dado as ideias, têm ouvido bastante, divulgado, isso pra gente diz muita coisa, e a gente promete que quando a gente voltar na próxima temporada vai ter muita coisa legal. A gente já tá entrando em contato com várias pessoas pra ter vários estudos de caso, pra ter várias supervisões. Quem sabe aí agora vai ter um episódio de meditação guiada com o Marcelo Love Hits. E aí... né, amor? Mas é isso, a gente agradece bastante vocês. Esse ano foi incrível pra gente, mostrou que o nosso trabalho vale a pena. A gente recebeu muito feedback positivo, a gente recebeu muitas mensagens falando que a gente ajudou de alguma forma alguém, né? Muitas pessoas começaram terapia depois de ouvir o nosso podcast, e isso é impagável. Isso é impagável. Eu sempre, por enquanto, ainda consigo responder a todos, né? Respondi a todos. Se eu não respondi, me cobre, mas eu acho que eu respondi todo mundo. Mas, de novo, eu queria agradecer, né, como a Anny falou, os feedbacks, assim, e como eu falei pra maioria dessas pessoas, é por isso que a gente faz esse podcast, né? Então, a gente tem ciência que a gente não vai ficar rico fazendo podcast sobre saúde mental. É porque a gente acha que é importante, e quando vocês nos trazem, assim, que ajudou, que fez sentido, que ajudou a entender alguma coisa, que buscou ajuda, ou vem pra gente pedir indicação de ajuda, ou o que fazer. Ou até mesmo dizer que deu risada das nossas piadas, já tá valendo. Exato. Me ajudou a lavar a louça ontem porque eu tava triste, eu dei risada lavando louça. Tá ótimo, cumpri minha missão na Já terra. tá valendo. Sim. Então, brigadão mesmo pelo apoio de todo mundo, e a gente fica muito, muito, muito grato mesmo. Não sou muito gratiluz, né, todo mundo sabe, né, mas gratidão, filhas da puta. Né? Os stickers da vida aí, né? Mas é isso, gente. Obrigada. E até o próximo episódio em fevereiro. Então tá, gente. Até fevereiro. Nos vemos nas redes sensuais aí. Beijão, beijão. Tchau, tchau. Beijo.